Eu recebo aqui com muita alegria nos estúdios da Capital FM o presidente do Sindicato dos Escrivães de Polícia Judiciária Civil e juntamente com os servidores, delegados de polícia e investigadores, eles vão fazer uma romaria a Brasília para dizer que essa reforma da Previdência vai ser muito ruim para a Polícia Judiciária Civil. Davi Nogueira, bom dia, é um prazer enorme tê-lo aqui. Qual que é a sua opinião sobre essa reforma da Previdência e os efeitos dela para o seu setor, para a sua categoria? Bom dia. Bom dia, Antero. Bom dia, ouvintes. Eu agradeço a oportunidade da gente estar aqui para esclarecer. Nós já tivemos aqui no final do ano passado, em novembro, começamos a falar do assunto, e agradeço a oportunidade da gente poder aprofundar um pouco mais nessa situação. Nosso motivo de estar indo para Brasília, nós estamos indo aqui do Mato Grosso, aproximadamente 200 policiais hoje. São 4 ônibus que estão indo para lá. Vai haver um protesto amanhã em Brasília. Estão indo caravanas do Brasil inteiro de policiais civis para protestar contra a reforma da PEC, especificamente no que ela vai atingir a Polícia Civil. O mesmo efeito que terá a Polícia Civil, terá a Polícia Federal e terá a Polícia do Congresso e outras entidades que estão elencadas no artigo 144 da Constituição Federal. Foi atingido todo mundo por essa reforma da Previdência, que é proposta pelo governo. Participa conosco da entrevista o jornalista Mauro Camargo. Bom dia, Antero. Bom dia, Davi. Bom dia. Que ponto exatamente que fere os interesses da categoria dos policiais essa reforma? Ok. Primeiro o seguinte, a reforma ela prevê a aposentadoria, idade mínima 65 anos, e para o policial receber 100% da média salarial, isso tem que ficar bem claro, é a média salarial, ele tem que trabalhar 49 anos de contribuição. Então a gente fazendo as contas, a gente chega à conclusão seguinte. Hoje é 35, né? Hoje são 30 anos, porque a polícia, ela tem uma aposentadoria especial. Regime especial. Isso. Então hoje são 30 anos de contribuição. O governo quer aumentar isso para 49 anos e 65 anos de idade. Esses 65 anos de idade, na verdade, ele é uma falácia. Eu vou explicar, vocês vão entender. Porque 49 anos de idade já... Exato. Você teria que iniciar na Polícia Civil com 16 anos de idade. Uhum. Não existe concurso para 16 anos de idade. Sem falar que para você ser policial civil, você precisa ter nível superior. Então a gente já entra na Polícia Civil na faixa de 25 anos de idade. Somando com 49, a aposentadoria do policial vai ser na faixa de 74 anos de idade. E a expectativa vamos falar de a verdade, vida, 74 anos de idade, para um policial vai ficar o quê? Vai trabalhar no gabinete, inviável. Porque a expectativa de vida do policial ela é diferente da população comum. A expectativa de vida da população é 75 anos e do policial é 64 anos. Então a gente tem 11 anos a menos da expectativa de vida. Ou seja, a gente vai aposentar antes, vai morrer antes de aposentar. Mas por que o policial tem expectativa de vida menor que a população? Não tem esse cálculo em lugar nenhum do Brasil. Isso é um cálculo mundial. Nós fizemos inclusive um estudo, contratamos um especialista para levantar todas essas informações. Nós temos dados técnicos e com esse estudo a gente está entregando para todos os deputados e demais autoridades que irão no embate em relação a essa lei. Ontem mesmo a gente teve uma reunião com alguns deputados federais para entregar esse documento para que eles tenham conhecimento dos pormenores dessa lei, dessa proposta. E o sindicato defende alguma proposta? O que a gente precisa deixar claro porque que o seguinte, porque a reforma de previdência é necessária. É necessária. E sim, nós concordamos. O Brasil tá consciente dessa necessidade. Nós temos essa consciência. Embora vai fazer sacrifício. Eu, por exemplo, sou contra esse privilégio aos militares. Exato. A primeira coisa que a gente precisa deixar bem claro, essa não é uma luta sindical, tá? Essa é uma luta da instituição, é da Polícia Civil, é da Polícia Federal. Nós, líderes sindicais, é óbvio que a gente acaba abraçando a causa, mas não é um benefício do sindicato, do sindicalizado, isso tem que ficar bem claro, tá?
Nessa proposta que o presidente Temer levou para o Congresso, para os deputados, ela prevê que não vai haver concurso nos próximos 20 anos. Então você leva em consideração o seguinte: não tem concurso, policiais envelhecendo, não consegue aposentar. Então, em poucos anos nós vamos ter uma polícia totalmente envelhecida. Um colapso na segurança pública, esse é problemático. Você vai chegar numa delegacia e você vai ver policiais lá de 60 anos sem condições de atender uma ocorrência. Hoje o que ocorre é o seguinte: chega Peraí, mas onde é que está escrito que não pode ter concurso para polícia? É projeto, tá? Isso é projeto que está na PEC. Tá? Você está falando do teto de gastos. Do teto de gastos. É outro projeto. Não tem nada a ver com a reforma. Exato, justo. Teto de gastos. Então, se for levar em conta tudo isso, a gente vê que vai ter um prejuízo grande não só para a Polícia Civil, como para a sociedade como um todo. Quem vai sair perdendo com o envelhecimento da polícia será a sociedade. A gente não vai ter uma polícia para defender a sociedade. Nós não teremos condições de fazer a atuação que hoje é feita, que infelizmente ainda não é a contento, mas se hoje não é contento, imagina daqui 10, 15, 20 anos, com os policiais todos envelhecendo e não tendo a reposição. Hoje tem um limite de idade, né? Para aposentar, né? Não, é só... Não, hoje o homem pode se aposentar com 60 anos, desde que tenha 35 de contribuição. O senhor fala para o servidor comum? Comum. Sim, mas não é o caso da polícia. Tá, como é que é a polícia hoje? A polícia é 30 anos de contribuição. 30 anos de contribuição. Independente da idade. Independente da idade. Independente da idade. Pode aposentar até com menos de 60, então. Pode. Vou citar um exemplo. Entrou com 22 na polícia, 30 anos de contribuição. Exato. 55. Exato. Isso é possível. E é isso que causa... mas não vai alterar nessa proposta suas, vocês não topam alterar pelo menos o limite da idade? O que nós estamos querendo... Porque convenhamos também, aposentar com 55, 60 anos de idade, a expectativa de vida do povo brasileiro está aumentando. Antero, E aí a gente vai ter mais trabalhadores aposentados do que na ativa. Vamos viver o drama da Grécia. Aí não vai pagar os aposentados. A atividade policial, ela é uma atividade diferenciada de uma atividade de um servidor comum. Ela é extremamente estressante. O policial, ele tem problemas com drogas, ele tem problema com familiares, tudo decorrência da profissão. Isso já existe estudos comprovando isso. Então, quando a gente fala aposentar com 52 anos é muito cedo, mas você não sabe a situação desse policial. Ele está numa situação que é a licença médica, às vezes fica licença médica o ano inteiro porque não consegue trabalhar. Então, às vezes se torna muito mais caro para o Estado manter esse policial nativo do que aposentar ele. Entendeu? Então, existe uma diferença da atividade policial em relação à atividade de um cidadão comum. Só existe uma profissão no mundo, segundo os dados da ONU, que é mais estressante que a atividade do policial, que é a atividade do mineiro. Isso já foi comprovado. Então, não tem como comparar um cidadão comum de 50 anos com um cidadão, com um policial. Não dá para comparar. O nível de estresse é muito diferente. Tá, e que proposta que vocês levam? Não existe. O que nós estamos querendo é o seguinte: retira a Polícia Civil, retira esse pessoal do 144 da Constituição Federal junto com a PM. Aí, no segundo momento, a gente vai estudar o pacote todo. O mesmo benefício dos militares. O que nós estamos querendo, que fique bem claro, não está havendo um benefício. O que está havendo retira esse pessoal para um segundo momento. Ninguém está se negando a sentar para discutir a situação. O que não pode é tratar o policial como um cidadão comum, porque infelizmente não é. Eu acho que esse limite de idade de 40 a limite de idade não, de contribuição de 49 anos, é isso? Isso. 49 anos de contribuição é bode. Isso é o que se diz na gíria legislativa de bode na sala. Colocou o bode para retirar. Pode ser. Para os parlamentares poderem diminuir, etc e tal, né? Agora, o limite de idade vai passar dos 60 anos. Pode ser, é uma situação... O limite de idade vai chegar no mínimo a 65. Vai chegar não. Tá na proposta até, né? Tá na idade proposta. de 65 anos. Eu acho o seguinte, Antero, nesse processo, quer dizer, é indiscutível que o Brasil precisa enfrentar essa questão da Previdência. Não tem
Não tem mais por onde, já passou muito tempo. Se nós tivéssemos feito isso há 20 anos atrás, hoje a situação seria bem diferente, né? Tivemos a oportunidade mais de uma vez de debater o assunto, de fazer as mudanças que eram necessárias. Bem, chega no momento que essa situação porque o problema não é só a Previdência em si. O problema é que isso causa um colapso em todas as finanças públicas, vira uma situação lá na frente. O Antero lembrou bem a questão da Grécia, que é uma situação gravíssima que o país passou, né? Frente até hoje, né? E antes que essa coisa lá reduziu a aposentadoria pela metade. Já pensou? Quer dizer, você vai perdendo tudo. Na verdade, chega uma hora, você não perde só os dedos, você perde a mão toda, vira um caos. Então precisa realmente tomar uma mudança. Agora, eu concordo que há situações que precisam ser vistas com um certo cuidado, né? É óbvio, não precisa nenhum estudo para você saber que um policial acima de 60 anos, muito provavelmente ele vai ter limitação para exercer a função. Não precisa ser especialista, médico, e por mais que a saúde do brasileiro seja bom. Anos, eu acho que com 65 anos, não, Mauro, veja bem. Eu tenho 60... Não vai correr atrás de ladrão. Não vai trocar tiro na rua. É um policial que corre atrás de ladrão. Mas é que vocês têm que mas ele lembrou. Também é uma faz investigação. Não é uma falácia. Essa realidade, ela é só no papel. Na prática, não é isso que ocorre. O escrivão que substitui delegado muitas vezes. Principalmente no interior, não existe muita diferença entre investigador e escrivão. Até delegado, a gente faz atividade de delegado. Infelizmente, isso é prática comum. Porque não tem servidor suficiente. Então, um tem que ajudar o outro. Para o sistema funcionar, tem que ser assim. Você quer só um exemplo? Fugindo um pouco do assunto. Porque veja bem, eu tenho resistência a essa questão dos militares. A gente lutou tanto na Constituinte, eu fui deputado constituinte, para criar o Ministério da Defesa, nomear um civil no Ministério da Defesa. Aí todo civil que foi nomeado no Ministério da Defesa obedece aos militares. Os militares, que representam 47% da Previdência, estão fora da reforma da Previdência. Quer dizer, o Brasil ainda tem medo dos militares, que é a cultura de 64. Quer dizer, isso... Mas são coisas diferentes, né, Antero? Os militares, estou falando das Forças Armadas, são uma coisa... Eu acho que o limite de idade de 65 anos... A segurança pública é outra. Era um limite tolerável. Agora, 49 anos de contribuição é um absurdo. Não vira. Né? 49 anos de contribuição. O cara muito provavelmente vai estar morto antes de se aposentar. Não, com 49 anos de contribuição é bode na sala, só pode ser, não é possível. Nesse estudo que nós fizemos, nós comprovamos que quem está causando o rombo na Previdência não é a Polícia Civil. Tá mais para as Forças Armadas. Né? Não, tá mais para as Forças Armadas, porque tem aquela situação de que a pensão fica para a filha que não é casada e tal, e vai aquilo se tem os penduricalhos ali que... Exatamente, tem que cortar tudo isso. Isso que está causando um grande problema. E, no entanto, eles foram retirados dessa reforma. Tá errado retirá-los. Se tivesse lá, incluiria os militares e melhoraria a situação da Polícia Civil, porque não pode ficar assim a Polícia Civil. Eu vejo dificuldade, qualquer governo não retirar militar. Tá lá o Espírito Santo agora lá. O caos que tá lá, porque a Polícia Militar não é nem Exército, a Polícia Militar resolveu fazer greve. Então nenhum governo quer peitar uma situação dessa, porque se houver uma greve dos policiais militares no Brasil inteiro, acabou. Acabou o quê? Acabou, porque a sociedade fica totalmente desprotegida, porque a sensação de segurança que a polícia passa, ela é muito grande. Por mais que a população critique a polícia, por mais que a população acaba muitas vezes protegendo o bandido, mas na hora do socorro é o 190, é o 196 que liga. Não, a população é ao contrário, a população é a favor da polícia contra o bandido. A população quer que mate o bandido. É verdade, infelizmente eu não tenho esse conceito não, mas a população quer que o bandido se exploda. Agora, eu concordo da utilidade da Polícia Militar, não estou discutindo o papel das Forças Armadas, da Polícia Militar. Exato. Não estou discutindo isso. Eu estou discutindo o seguinte, que como brasileiros, que eles são educados a serem patriotas, não é possível exigir o sacrifício do trabalhador rural.
Esse está mais penalizado que a polícia na reforma da Previdência. E esse outros, né? O trabalhador comum vai ser muito penalizado. Todo mundo vai ser penalizado, né, Tero? Não, mas de uma maneira ou de outra. Questão dos... O privilégio se mantém no caso das Forças Armadas. Mas essa questão da polícia tem que mudar. A questão da Polícia Civil, você tem absoluta razão. Acho que vocês vão ter sucesso nessa luta sua. Se Deus quiser. Porque tem muita lógica naquilo que você expõe. Porque não é só, como a gente falou, a gente não está visando um benefício só para a polícia. Porque um dos maiores incentivos em que há para a gente se tornar um policial civil é essa aposentadoria especial. Se ela acabar, porque aí não vai ter incentivo para quem já está na polícia e nem para outros entrarem. Então, por isso que quando eu falo pro senhor que a tendência é a extinção da Polícia Civil, são esses detalhes. Chega uma hora que o cara não, salário é baixo. Eu tô rindo porque eu tô ficando velho, justamente esse senhor aqui tá ótimo. Vamos lá. Não, o salário é baixo. O cara corre risco de vida o tempo todo. Não é? Porque o cara não tem esse negócio. Policial 24 horas. Não existe esse negócio. Eu sou policial 6 horas por dia. Tivemos um caso ontem de um delegado que se viu numa situação teve dificílima. Que acabou ocorrendo a morte de um cidadão porque tomou a arma do policial que tentou apartar uma briga. Então, e aquilo poderia ter sido um tiro contra o policial. Então a gente corre risco a qualquer momento. Teve um colega que estava numa lanchonete fazendo um lanche com a esposa, ocorreu um assalto, ele teve que reagir. Então, felizmente ele acabou matando o bandido, mas poderia ter sido ao contrário. É porque a Constituição diz, né, que o homem comum do povo pode. Pois é. A polícia deve. É isso aí. A polícia é obrigada a agir, né? O policial é obrigado a intervir. É obrigado. Eu acho que a luta é justa, Antero, não é privilégio, não. Eu acho que nesse caso específico não é privilégio. Agora, é privilégio essa coisa da filha do policial e tal, não sei o quê. Não, esse negócio de não aumentar a idade dos militares. Não, tem que aumentar. Da Polícia Civil, vamos respeitar que... Não, mas eu digo assim, não pode, não pode. 54 aposentar. Veja bem, eu vou dar um exemplo aqui. Então, assim, eu não gosto de fulanizar, mas vou dar um exemplo com quem já se aposentou. Séries Cesarenko. Ficou um tempão na política, né? Aí fez mestrado, fez isso, fez aquilo, professora da universidade, aposentou. Quer dizer, o cidadão ganha o conhecimento, vira mestre, vira doutor, vira não sei o quê, e aí tá na flor da idade para socializar o conhecimento, aí aposenta. Ele fez isso na universidade pública, com dinheiro público, e aí aposenta e não passa pro seu filho, não passa pro meu, o conhecimento que ele adquiriu. Eu, sinceramente, eu acho que mas não dá para comparar uma coisa com outra. Eu também concordo. Não, eu acho que o professor, também acho, mas o professor, e aliás, acho que tem que ter regra para isso. Tem regra também especial para o professor, eu acho que tem que ter. E não tem nenhum problema do professor dar aula com 100 anos. Certo? Eu não vejo nenhum problema. Se tiver a questão mental, saúde mental, etc., tiver condição, tem que passar esse conhecimento mesmo. Acho que não tem nenhum problema. Mas isso precisa ser feito com uma outra ótica, um outro conceito, né? Não dá pra gente pensar, ele se formou, estudou com dinheiro público, fez doutorado com dinheiro público e tal, e aí, enfim, chega nos 70 anos de idade, tem que se aposentar. 70 anos de idade. Eu tenho 64, eu tô um atleta. Quer dizer, Antero, você é atleta de alcova, né, Antero? Não existe diferença, o que a gente precisa entender é que não existe diferença entre o policial de 65 anos e o policial de 55 anos em relação à contribuição. Os dois contribuíram 30 anos para a Previdência. Então, para a Previdência, não há prejuízo do policial de 55 anos aposentar. Ele contribuiu o período que foi exigido. Acontece que ele entrou na polícia mais cedo, enquanto o outro entrou mais tarde. Mas eu acho as duas coisas. A contribuição tem que ser maior. Outra questão da contribuição... Vai ter que chegar nos 35 anos. A contribuição. Mas daí é razoável, né, Tero? E vai chegar nos 65. Mas aí é razoável. 49 anos não dá. E 74. Aí é brincadeira, né? 49 anos de idade e 74 para aposentar. Porque com 49 de contribuição, 49 anos de idade não. 49 anos de contribuição, vai aposentar com 74. Exato. Aí vai ter um ano de aposentadoria e vai morrer. Aí não dá, né? Uma outra coisa que a Previdência é um bom negócio, né? Isso.
Não, mas a Previdência é um negócio, né? Se todo mundo morrer antes de se aposentar, maravilha, pô. Você não recebe aquilo que você contribuiu. Essa reforma da Previdência, já falando pro contexto geral, ela vai causar informalidade pro trabalhador comum. A hora que ele chegar pro patrão e o patrão falar que, você vai ter que contribuir tanto, ele falar, não, eu não registro a minha carteira, porque não compensa. Ninguém vai conseguir contribuir 49 anos. Porque você não consegue, normalmente Não, 49 anos é ficção. Então, porque normalmente o profissional que inicia sua carreira, digamos, com 20 anos de idade, ele não consegue ficar 49 anos trabalhando direto. Ele vai ter um período que vai ficar desempregado ou e tal. E isso desconta, então não vai ser com 49 anos, isso vai se muito estender. mais. Então não vai compensar a pessoa contribuir, vai ficar muito mais fácil ficar na informalidade. Mas eu não acredito nessa história de 49. Infelizmente, eu acredito. Porque existe uma situação... Você acha que esse Congresso aí tem coragem de aprovar isso? Não, dessa forma que não, dessa forma não aprova não. Mas tem que ter mobilização, senão não aprova. Eu acredito, porque quando se fala de que existe... Você acha que esse Congresso é a favor ou contra a Lava Jato? Rapaz, é difícil falar pra você. É difícil não, o Congresso é envolvido na Lava Jato. Esse Congresso não faz nada contra a Lava Jato porque o povo não deixa. Com certeza. O povo vai pra rua. E se eles fizerem uma brincadeira dessa aí de 49 anos, uma provocação dessa, mas sabe o povo vai pra rua, ué, que conversa é essa? Sabe o que é, Antero? É que existe muita desinformação. Quando eu venho aqui e tenho oportunidade de expor, aí fica fácil, porque a gente tem as informações do que realmente está acontecendo. Agora, quando o cidadão comum, ele é incutido de que precisa uma reforma e que aposentar com 65 anos é justo, fica parecendo que a gente está querendo um privilégio, mas quando a pessoa começa a refletir no que realmente está acontecendo, ela percebe que existem as pegadinhas por trás da proposta. Não só para o policial, como para o cidadão comum. Quer dizer que vocês vão lutar exatamente por quê? Para ficar como está, né? Não, nós beleza pura. Não. O que nós vamos lutar agora é para que seja retirado os 49. Os policiais da reforma nesse momento. Nesse momento, ninguém está se negando a que seja feita uma reforma na Polícia Civil, na Polícia Federal, não é isso. A gente só quer tirar do bojo comum, porque nós não somos servidores comum. Polícia Civil, ele tem uma especialidade, uma especificidade, e isso tem que ser levado em conta. É isso que nós queremos. Tira a gente, vamos discutir agora no próximo semestre, no ano que vem, não tem problema nenhum. Agora, tratar a gente como um servidor comum é injusto, vai acabar com a Polícia Civil. É isso que nós estamos propondo. É isso que é a nossa luta. Vocês querem retirar e... Para um segundo momento. Para um segundo momento discutir... Junto com a PM, junto com as Forças Armadas. Exato, isso. Bom, e além disso, mudar o texto e tal, vocês não vão entrar nesse mérito agora. Vocês vão defender só a retirada do debate sobre... Exato. Sobre a Polícia Civil. Exato. Como eu disse no início, essa é uma briga da instituição Polícia Civil. Então, a instituição, o que ela quer? Ela quer ser tratada... A Federal está junto com vocês? Sim. Ela quer a gente quer ser tratado com isonomia. Porque é assim, por exemplo, nós tivemos situações de greve em que a greve foi considerada ilegal porque a gente foi equiparado à Polícia Militar. Então, a Polícia Militar não pode fazer greve, a Polícia Civil também não pode. Aí chega em uma situação dessa, não, vocês são diferentes da Polícia Militar. Então a gente não tem segurança jurídica. Uma hora a gente é igual à Polícia Militar, outra hora a gente não é. Então, quando é para beneficiar, funciona assim. Estou aqui com o meu amigo Haroldo de Moraes Júnior, Antero. Haroldo, advogado do Tribunal de Contas. Então não é o Haroldo Arruda Júnior, né? Haroldo de Moraes. Lembrando que essa vai ser a 4ª reforma da Previdência no país, né? E aí ele questionou, olha, você questionando a capacidade do Congresso e do governo de fazer, você levaria o seu carro para o mecânico que 3 vezes mexeu no seu carro e não deu certo? Questionando coisas, e ele fala o seguinte, que o problema que hoje a Previdência não é deficitária financeiramente, mas que haverá déficit atuarial daqui a alguns anos. Enfim,
dando contribuição aqui, Haroldo, sobre essa discussão. Esse deve ser para o futuro, né? A gente tem que prevenir o futuro, porque a Europa, que fez o estado do bem-estar social, toda ela voltou atrás. Quer dizer, está reduzindo. E aí, eu acho que é melhor prevenir agora. Sim. Você saber o que vai acontecer com sua vida no futuro, do que você estar velhinho e perder metade da aposentadoria. Eu acho que isso é mais grave. Então, o que tiver que acontecer, que aconteça agora. Agora, não pode acontecer desmedidamente. 49 anos de contribuição é uma posição, na minha opinião, é bode na sala. No nosso caso, é condenar o policial à morte. Não, e no que vocês estão defendendo, vocês não estão defendendo só a Polícia Civil. Porque a população vai ficar sem polícia. Sim. Com 49 anos de contribuição, a população de todos os estados brasileiros vai ficar sem polícia. Vão acabar as polícias. E eu quero entender. Não, e a gravidade disso está junto com a questão que ele levantou, que é o teto de gasto. Do piso. O teto de gasto, né? Então, se você tem essa coisa, não pode fazer concurso por 20 anos, a situação se agrava, né? Isso potencializa muito a gravidade da situação. Davi Nogueira, jura pra nós que depois de você voltar de Brasília, você volta aqui pra falar assim: fomos bem recebidos no Congresso, vamos vencer a luta. Eu venho com uma prazer. Assim, olha, não tem jeito, vamos perder. Obrigado pela entrevista. Eu agradeço a todos. E sucesso aí na luta, que é justa. Obrigado.